que a paz do Senhor Jesus, a sua graça, sejam dados em nossas vidas. Amém. O Senhor tem nos abençoado de formas maravilhosas, diversas, e nós temos muito que agradecer. Muito que agradecer. Por isso que nós estamos encerrando o ano com o tema gratidão, falando muito sobre isso, porque é algo que nós precisamos cultivar no nosso coração, na nossa vida, de uma forma especial, como nós já vimos até aqui. O Senhor tinha um jeito peculiar de ser grato. O Senhor foi reconhecido pelos discípulos no caminho de Emaús pela forma de agradecer. Interessante. Ele falou, ele ensinou, ele caminhou com os discípulos, e os discípulos até então não tinham reconhecido o Senhor Jesus, mas na hora que ele levanta o alimento e dá graças, aí eles falaram: é o Senhor. Ninguém dá graças como ele. Então o Senhor tem uma forma peculiar de ser grato, e como ele nós precisamos de ser gratos. Hoje nós estamos também fazendo menção ao Natal, dia 25, próximo domingo é o dia do Natal. Culturalmente nós comemoramos de 24 para 25, para comemorar a entrada do dia 25, a entrada do dia do Natal. São as nossas festas aqui no Brasil, e por conta disso nós não teremos o culto no próximo domingo, dia 25, porque muitos familiares estarão nas festas de suas famílias. Então nós resolvemos hoje, em reunião com a liderança, não ter o culto no próximo domingo. Mas então hoje nós já vamos aproveitar e falar sobre o espírito natalino. Vamos falar de Natal, teremos daqui a pouco a apresentação das crianças, que prepararam essa semana inteira para nós termos aqui algo específico sobre o Natal, porque essa data não pode passar batida. Então nós vamos ler agora dois textos bíblicos para nós falarmos sobre isso. Primeiro nós vamos abrir em João, capítulo 1, e depois em Filipenses, capítulo 2. Consegue projetar isso aí para a gente ler junto? É possível? Então, João 1, nós vamos ler o versículo 1 e vamos pular para o versículo 14. Depois nós vamos ler Filipenses, capítulo 2, e vamos ler do 5 ao 11. Irmãos, vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus, em reverência à palavra de Deus. João 1, Obrigado, Jorge. João 1, depois vamos pular para o versículo 14. Ele é inglês aqui, né? Não? Pareceu em inglês? Vamos abrir nossa Bíblia mesmo. João 1. Já deixa marcado aí Filipenses capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens,
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Pode se sentar. Queridos, não há nenhum motivo de gratidão maior do que Cristo. E quando eu me refiro a Cristo, eu falo de todo o seu advento. Nós lemos aqui 2 textos bíblicos que falam sobre Jesus Cristo na glória, na sua eternidade, Jesus Cristo se fazendo homem, então nós temos o Natal, Jesus Cristo indo para a cruz, nós temos a crucificação, Jesus Cristo subindo aos céus, nós temos a ascensão, Jesus Cristo à destra do Pai, de onde há de vir, então nós temos aí a parousia, o arrebatamento, vir e julgar, porque todo joelho se dobrará diante dele, e então ele julgará. Ele na sua eternidade, ele no berço de uma manjedoura, ele na cruz, ele no túmulo, ele ressurreto, ele de volta ao seu trono à destra do Pai, de onde ele há de vir, ele vai nos buscar e ele vai julgar todas as coisas. O advento de Cristo significa todos esses momentos. O Natal só tem sentido se nós lembrarmos que ele também morreu na cruz por nós e ele ressuscitou. E ele recebeu todo o poder nas suas mãos e por isso ele vai também ressuscitar todos que morreram nele. Por isso ele vai também colocar um fim em todas as coisas e nós que estamos nele teremos um fim positivo. O fato de que ele nasceu não significa muito, porque todos nós nascemos. Mas ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso que se esvaziou e nasceu. Aí isso já é magnífico. Mas não para por aí. Ele foi para a cruz por mim e por você. E não para por aí. Ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. E não para por aí. Ele disse que ele ia voltar ao Pai, assim voltou. E de lá ele voltará. E há de julgar os vivos e os mortos. Queridos, o espírito natalino, então, não pode ser simplesmente esse tempo de festa. O espírito natalino não pode ser simplesmente um momento que a gente dá presente uns para os outros. Não pode ser simplesmente um momento que a gente faz uma ação social. Tudo isso é importante, não há problema nenhum. Mas o espírito natalino tem que ser muito mais do que isso. O espírito natalino tem que ser aquele espírito que houve em Cristo Jesus, para que o fizesse sair da sua glória e fizesse homem como nós. Então hoje nós vamos falar um pouco desse espírito natalino, como isso se aplica às nossas vidas, a partir desses textos que nós temos. Primeiro, eu quero dizer a você que o espírito natalino não é simplesmente a gente esperar algo melhor acontecer. Não, é Natal, tudo vai ficar bom, tudo vai ficar lindo, o ano novo está chegando, 2023 está aí e tudo vai ser bonito, tudo vai ser lindo. Nós não aprendemos com Deus, não aprendemos com o Senhor Jesus a ficar torcendo. Cruza os dedos, entra com o pé direito, dá não sei quantos pulos no mar. Queridos, torcer para dar certo não é o que Jesus nos ensinou. Deus cria todas as coisas, cria o homem se afasta de Deus, o homem como representante da criação, ele erra e toda a criação cai. Deus não fica lá no seu trono celestial, torcendo para dar certo. Ai, tomara que agora o homem mude. Ai, tomara que agora a humanidade venha para mim. Ai, tomara que agora ele se converta. Não. Deus quer a humanidade transformada, então ele diz assim: eu vou transformar a humanidade. Queridos, o espírito natalino é Deus olhar para o alto do céu e ver que a humanidade se perverteu, se afastou dele, então ele decide mudar a humanidade. Então, se você quer algo melhor, construa algo melhor, amém? Amém. No princípio era o Verbo, Cristo. O Verbo estava com Deus
e o verbo era Deus. No grego, a expressão é pros toteon, face a face, intimidade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, na sua eternidade, vivendo na mais profunda intimidade que pode existir em um ser. Imagina só Deus Filho, envolvido por Deus Espírito Santo, face a face com Deus Pai. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí no versículo 14 diz: então o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele deixa de olhar Deus face a face para vir olhar na minha cara e na sua. Por mais bonito que você pense que você é, tem uma diferençazinha entre olhar para você e olhar para Deus Pai. Jesus, então, ele se faz carne. E aí vem o segundo texto que nós lemos em Filipenses, que diz que ele se esvaziou. Bom, se a Bíblia diz que Cristo é a expressão exata do ser de Deus, se a Bíblia diz que Cristo sustenta todas as coisas no poder da sua palavra, tem todas as coisas na sua mão, se a palavra de Deus diz em João 1 mesmo, que sem ele nada do que foi feito se fez, e aí nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, Deus dizendo simplesmente pelo verbo, a palavra que é Cristo, dizendo: haja luz, e há luz. Haja separação entre as águas e a parte sólida da terra, e assim foi feito. Haja luminares, então as estrelas foram feitas. A palavra, Cristo, na criação. Então você vê o Deus Todo-Poderoso, Eterno, assumindo a forma de servo. Então ele se esvaziou. O bebê na manjedoura continua sendo Deus Todo-Poderoso. Mas por que é possível que ele fosse homem? Porque ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Queridos, ele decide mudar a humanidade e ele então entra em ação. Deus decidiu, ele marcou a história, ele marcou vidas. Jesus veio e marcou a história entre antes dele e depois dele. Jesus entrou na minha vida e marcou a minha vida. A minha vida é uma antes dele, outra depois dele. Marcou a vida de vocês. É uma coisa antes dele, outra coisa depois dele. Quando Jesus entra, não tem como ficar do mesmo jeito. Não há como nós dizermos: Cristo entrou na minha vida e nada mudou. É impossível, não existe essa possibilidade. Porque onde Deus opera, Ele opera para fazer acontecer. Deus não é o Deus de brincadeirinha, não é o Deus simplesmente das palavras que estão em um livro, das imagens que estão desenhadas. Não, é o Deus que age na nossa vida, que opera, que faz, que nos ouve, que nos responde. Deus não esperou as coisas acontecerem, Deus fez as coisas acontecerem. Mas nós, muitas vezes, temos essa atitude passiva diante da vida, de simplesmente aguardar, de simplesmente esperar, de simplesmente torcer. Estava conversando com os meninos hoje, né? A gente assistiu ao final da Copa, a Argentina ganhou, e aí o pessoal falou assim: o Brasil que tinha que ter ganho essa Copa, porque o Brasil tem um time melhor. Pode ter um time melhor que for, perdeu. Mas eu queria, engraçado, eu queria que toda a Copa fosse no Brasil. Olha as regras que ele mesmo criou. Eu queria que toda a Copa fosse no Brasil e que o time anfitrião sempre fosse campeão. Que bom, que beleza, né? Tudo lindo e maravilhoso para nós e para os outros. Então, quer ganhar? Treina um pouco mais, se esforça um pouco mais, se organiza um pouco mais, se planeja um pouco mais e ganha próximo. E vida que segue. Então não adianta a gente ficar na torcida para a nossa vida melhorar, torcida para as coisas mudarem na nossa vida. Vamos fazer as coisas melhorarem, vamos fazer a nossa vida mudar. Com atitudes,
Porque o nosso Deus, que é o nosso exemplo, Cristo, que é o referencial para a nossa vida, agiu assim. Criou a humanidade se afastou dele. Então ele disse: agora eu vou resgatar essa humanidade. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Deus fez acontecer. Se você quer algo melhor, construa algo melhor. Existe uma frase do Einstein que é uma frase memorável. Ele diz que a maior loucura que ele já viu nos homens é as pessoas fazerem as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Fiz de um jeito que deu errado, fiz do mesmo jeito que deu errado, fiz do mesmo jeito que deu errado. E aí o que eu vou fazer ano que vem? Fazer do mesmo jeito para dar errado? Busque mais a Deus, se aproxime mais de Deus. Pergunte para Deus como Ele quer que você haja, como Ele quer que você pense, como Ele quer que você sinta, como Ele quer que você se comporte. Nós muitas vezes somos autossuficientes, muitas vezes nós somos pessoas que acham que vão resolver as coisas pelo poder do próprio braço, e isso é uma coisa dos ímpios. O homem sem Deus, a mulher sem Deus, age assim. Um servo de Deus tem que confiar na presença de Deus. O servo de Deus tem que entregar sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos encerrar o ano agradecendo por tudo que Deus fez, mas nós precisamos olhar para o ano que vem e dizer: eu vou fazer melhor. Não é dizer: Deus, faça as coisas serem melhores para mim. É dizer: Deus, me ajuda a fazer as coisas serem melhores para mim. O que é que você pretende fazer para melhorar o seu casamento? O que é que você pretende fazer para melhorar o seu trabalho? O que é que você pretende fazer para melhorar o seu ministério, os seus relacionamentos? O que é que você pretende fazer? Eu pretendo orar, pastor. Pode. Vai orar como? Eu vou orar para Deus fazer tudo para mim. Oh, meu Deus, não saiu do lugar. Olhe para Deus te capacitar para você fazer tudo aquilo que você tem que fazer. E confie em Deus, porque aquilo que você não puder fazer, realmente você não puder fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Amém. Não se esqueça daquela situação de Jesus diante do túmulo de Lázaro. Não se esqueça disso. O homem que é poderoso para dizer: Lázaro, vem para fora, depois de 4 dias de morto. Ele é poderoso para dizer: pedra, sai do meu caminho. É muito mais difícil ressuscitar um morto do que mover uma pedra. Mas Jesus chega diante da pedra e fala para os homens: tirem a pedra. Deus não vai fazer aquilo que você tem inteligência, que você tem capacidade para fazer. Quanto a isso, peça para Deus te ajudar, peça para Deus te dar coragem, peça para Deus te capacitar para você fazer o que precisa ser feito. Agora, aquilo que você não pode fazer, não se meta de fazer, porque essa glória de Deus, quem vai fazer é Deus no seu. Amém, queridos? O espírito natalino então não é ficar torcendo para as coisas darem certo. O espírito natalino é: se quer algo melhor, construa algo melhor. Quer uma sociedade melhor, construa uma sociedade melhor. Quer uma família melhor, construa uma família melhor. Quer um casamento melhor, faça o seu casamento ser melhor. Quer que seus filhos sejam melhores, então oriente seus filhos melhor. E assim vai. Tudo aquilo que você não conseguiu ter esse ano, projete para o ano que vem para você fazer melhor. Peça a direção de Deus e aí você vai ver a diferença. Segunda coisa, se você quer ser cheio, então esvazie-se. Filipenses 2, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quando você se esvazia, você não deixa de ser. Falando dos policiais, quando você reconhece que você tem fraqueza, você não deixa de ser forte. Quando você reconhece que precisa de ajuda, você não deixa de ser capaz de ajudar. Queridos, se esvaziar não significa você deixar de ser. Os 24 anciãos lá no Apocalipse, eles tiram as coroas e jogam diante do altar, estavam se esvaziando,
significa o quê? Senhor, a sua glória diante da minha coroa é muito maior. A minha coroa diante da sua glória não significa nada. É você dizer, as minhas conquistas diante do Senhor não significam nada. E realmente não significa. Quer dizer que você não conquistou? Não. Quer dizer que você não é vitorioso naquela área? É. Mas se esvaziar é você ter a humildade de assumir a forma de servo. Se você quer ser cheio, então precisa se esvaziar. Muitas pessoas chegam diante de Deus cheias demais, se achando demais, se reconhecendo demais. Se humilhar diante de Deus não quer dizer que você não presta. Mas o melhor que você possa ser diante de Deus realmente não presta. Então você dizer, Senhor, eu não sou nada diante de Ti, significa que você não é nada mesmo? Não, você é muito valoroso, tanto é que Jesus morreu na cruz por você. Você tem as suas qualidades, os seus valores sim, mas é você reconhecer que tudo que você é, tudo que você tem, vem do Senhor. O Senhor é a fonte de tudo que há de bom na sua vida. O Senhor é a fonte de tudo aquilo que pode ser positivo em você. É você reconhecer isso e dizer, Senhor, eu me esvazio, eu dependo de Ti. Sem Ti nada eu posso fazer. O próprio Senhor Jesus falou, né, em João 15, sem mim nada podeis fazer. E não podemos ler. Aí a pessoa sem Deus lá não faz um monte de coisa? Faz. Se o Senhor tirar o fôlego de vida dela, em um segundo ela não faz mais nada. Os poderosos acham que podem fazer muitas coisas? Acham. E conforme os olhos humanos até fazem muitas coisas. E se Deus tirar deles o fôlego de vida, não fazem mais nada. As riquezas não servem para nada. Os bens não servem para nada. O status, a posição, a inteligência, o argumento não servem para nada diante de Deus. Se Deus não permitir que nós tenhamos vida, se Deus não permitir que nós tenhamos saúde, nós não temos nada. A palavra no grego é kenosis, se esvaziou. Ele não deixou de ser Deus. Ele sendo Deus, ele se esvaziou do seu poder para vir aqui como homem, para sentir fome como homem, para sentir tristeza como homem, para que deixasse para nós um exemplo claro do que é ser homem. É interessante que lá em Gênesis capítulo 3, o homem e a mulher, em primeiro lugar, é seduzida pela serpente. A serpente fala assim: Deus não quer que vocês comam dessa árvore, porque Ele sabe que quando vocês comerem, então vocês serão iguais a Deus. Aí a mulher come com o desejo de ser igual a Deus. Aí você pensa assim: que absurdo, essa mulher quer ser igual a Deus. Pois deixa eu te dizer, você faz exatamente a mesma coisa todas as vezes que você decide falar alguma coisa que dá na sua telha, mas você fala de forma que desagrada a Deus. Todas as vezes que você decide fazer alguma coisa que desagrada a Deus, todas as vezes que você decide alimentar um sentimento que é desagradável a Deus, você está dizendo: eu sou o Deus e a deusa da minha vida. Todas as vezes que nós decidimos fazer algo que desagrada a Deus, nós estamos idolatrando a nós mesmos. Todas as vezes que você atende o seu ego e não atende a vontade de Deus, você pratica a egolatria. Todas as vezes que você olha o seu umbigo mais do que a vontade de Deus, você pratica a umbigolatria. Você está servindo a si mesmo. E aí repete aquele desejo de ego: quero ser igual a Deus, eu sou o Deus da minha vida, eu sou a deusa da minha vida. Mesmo que você não pense isso, mas lá dentro de você, no seu espiritual, é você assumir o controle da sua vida. E o controle da nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Amém. Isso é a vontade de Deus para a nossa vida. Então a humanidade caiu porque quis ser igual a Deus. E aí, numa época em que os homens se faziam Deus, aí você tem lá o imperador de Roma, que ele diz assim: a partir de agora, meu sobrenome é Augusto. O que significa isso? Divino. Me chame agora
de divino. Reconheçam agora todos os povos que estão submetidos ao Império Romano, que o imperador romano é um Deus. Aí você tem lá os faraós dizendo assim: nós somos deuses, homens se fazendo deuses. Aí você vem um Deus todo-poderoso e amoroso que fala assim: eu sou Deus todo-poderoso e amoroso, tudo que existe foi feito por mim, eu sou Deus e agora eu vou me fazer homem. Os homens se fazem deuses para serem adorados pelos homens, e Deus se faz homem para servir os homens. E Ele serve até a morte na cruz para dizer para mim e para você: eu sou o Deus todo-poderoso e eu me esvaziei para te servir, para te salvar. E você que não é praticamente nada, você deve se esvaziar, entregar sua vida para mim, para me servir, porque eu te dei o exemplo. A cruz nos revela o amor de Deus. A cruz nos revela o Deus que se esvaziou. Enquanto Deus se esvaziou, muitos de nós estão se enchendo por conta do dinheiro, se enchendo por conta da posição, se enchendo por conta de uma liderança, se enchendo por conta de bens, pessoas se achando mais do que as outras, por conta de postos de graduação, de autoridades. Queridos, nós podemos ter funções diferentes, nós podemos ter missões diferentes, pode até haver subordinação nessas relações sociais, mas nunca nós podemos achar que somos mais do que alguém ou menos do que alguém, porque nós somos nivelados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Fomos comprados por alto preço. Então qual o problema de você se esvaziar? Quer ser cheio? Se esvazie. Se esvazie. Coloque seus orgulhos, suas conquistas, suas potencialidades diante de Deus e deixe Deus tratar a sua vida. A sua arrogância de achar que você é o supra-sumo da humanidade precisa ser colocado diante do altar de Deus. E isso é tão engraçado que às vezes a pessoa se acha até tão destruída, né? Fala assim: não. Ninguém. Alguém fala assim: estou sofrendo, está difícil a minha vida. Sofrendo? Você não sabe o que é sofrendo. Sofrendo estou eu. Eu que estou sofrendo, eu que estou ralando, eu que estou mal. Alguém fala assim: poxa, eu já estou mal pra caramba. O quê? Você está mal com essa cara aí? Você não sabe quem está mal, não. Quem está mal sou eu. Tira onda até com a dor, tira onda até com o sofrimento, tira onda com tudo. Você já viu alguém assim, né? Qualquer coisa não é mais. Qualquer coisa não é mais. Até sofredora não é mais. Até derrotada. Estou me sentindo derrotado. Quem é derrotado? Derrotado sou eu. Que história aqui, não sei o que, começa a falar. Sempre deve é pior. Sempre deve é mais, né? Ou é pior, ou é melhor. Tem gente que se acha até para sofrer. Tem que se esvaziar. Nós temos que nos esvaziar. O Senhor Jesus nos mostrou isso. Deus se fez homem para servir a humanidade. Nós precisamos nos esvaziar para servir a Deus. Então, se quer algo melhor, construa algo melhor. Se quer ser cheio, esvazie-se. E se você quer ser humano de verdade, aprenda com Cristo. Ele se fez carne, ele tabernaculou entre nós. O versículo 14, as versões mais antigas dizem tabernaculou. Tabernaculou é fazer morada. Ele fez morada. Tanto fez que quando ele subiu aos céus, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Cristo em nossas vidas. E Ele está conosco o tempo todo. Tanto que Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele se fez homem, Ele está entre nós, Ele está conosco, Ele está todos os dias. E Ele nos mostrou como ser gente. O Verbo se fez carne, significa que Ele veio para mostrar para a gente como é ser gente. Ele falou assim: eu criei a humanidade virou essa coisa toda aí, se arrebentaram todo. Então eu vou dizer para eles como é ser gente. Como é que eu imagino que tem que ser um homem? Como eu imagino que tem que ser uma mulher? Então Jesus Cristo vem e Ele demonstra, Ele, por 3 anos no seu ministério público, Ele estava mostrando para nós como é ser gente. Como é ser gente.
com obediência, você vê Jesus Cristo falando o tempo inteiro: essa é a missão que recebi de meu Pai. É para isso que eu vim. Em outros contextos ele fala: não é para isso que eu vim. Em alguns momentos ele diz: não é chegada a minha hora. Minha hora se aproxima. É chegada a minha hora. Jesus claramente sabe qual é a sua missão de vida. Qual é a minha missão de vida? Qual é a sua missão de vida? Isso é espírito natalino também, meu irmão. Ser gente de verdade não é ser um animal solto nessa terra. Não é simplesmente ser mais um dentre os 7 bilhões que estão por aí. Tem gente que quer viver de forma animalesca. Simplesmente nasce, cresce, reproduz e morre. E o pior, alguns estão invertendo a ordem, né? Nasce, reproduz, depois que cresce. E o pior, tem gente que nasce e já morre. É simplesmente uma carcaça andando por aí. A alma já morreu. Nasce, morre, se reproduz e nunca cresce. Queridos, Deus fez uma vida com sentido. Com o sentido da sua vida, com o propósito da sua vida, pelo amor de Deus. Não viva por aí. Não viva simplesmente fazendo as coisas. Eu vou para lá, eu vou para cá. Agora é hora de comer, eu como, é hora de dormir, eu durmo, é hora de trabalho, eu vou, é hora de estudar, eu estudo. Mas cadê o sentido das coisas? Cadê o propósito da sua vida? Cadê seu senso de missão? Tem gente que tem filho por ter, tem filho que tem sua missão. Tem gente que casa por casar, tem que ter um propósito, tem que ter um sentido. Vamos fazer as coisas com sentido, com propósito, porque é isso que é ser gente. Ser gente não é simplesmente ser um ser biológico que anda por aí. Ser gente é ter propósito, é ter sentido em tudo que faz. É refletir Deus na nossa vida o tempo inteiro. É ter direção, é ter rumo, é ter obediência àquele que nos criou, ter humildade, de saber que a nossa vida está nas mãos dele, buscar a direção dele. E Jesus demonstra isso o tempo inteiro. Aí você vê um Jesus, vê Jesus ser humano. O ser humano que tem alegria. Queridos, a gente vê Jesus em festa. A gente vê Jesus numa festa de casamento. A festa ali nas bodas de Caná ficou sem graça, acabou a bebida. Naquela época, acabar a bebida significa o fim da festa. O que Jesus faz? Ele multiplica aquela bebida. Não que ele estivesse incentivando a se embriagar, porque isso é pecado. Mas por que ele transformou água em vinho? Era para a festa não acabar, para que as pessoas continuassem ali. Existe um respeito pela cultura ali. Existe também uma preocupação em que as pessoas se sentissem bem recebidas naquele lugar. Há uma preocupação aqui com os noivos. As festas de casamento naquela época, algumas demoravam uma semana inteira. Então Jesus se preocupa, Jesus alegre. Em alguns trechos aqui, não aparece muito no português. Se você não entender a cultura, você não compreende. Mas você vê um Jesus aqui, em alguns momentos, brincando. Em alguns momentos, ser irônico. Irmão, Jesus com certeza é um ser humano alegre, um ser humano feliz, é um ser humano realizado. Tem gente que quer pintar um Jesus triste. Como assim? Tem gente que quer viver uma vida cristã triste, sem diversão, sem alegria, não pode brincar, não pode sorrir. Que bobagem é essa? Você vê Jesus triste. Diante da morte de Lázaro, Jesus chorou. Tem gente que quer inventar moda e dizer: ele chorou por causa da incredulidade, ele chorou por causa do seu quê. Irmãos, para mim é muito claro que Jesus chorou porque o amigo dele morreu. Porque ele viu o sofrimento das outras pessoas ali. Qual é o problema? Jesus angustiado, momentos antes de ser preso, jardim de Getsêmani. Pai, se possível, passe esse cálice sem que eu beba. Jesus sabia que ele ia beber? Sabia, irmãos. Mas por que ele falou isso para Deus? Para desafogar o coração.
Oração serve para desafogar o coração, Pai. Se possível, partir desse cálice. Isso era tão angustiante que ele suou sangue. Um nível de estresse dos mais altos possível. Chega para os amigos. Ei, fica comigo. Eu não me deixo sozinho, não. Isso é ser gente. Gente precisa de gente. Gente precisa de ajuda. Gente precisa de alguém para ouvir, de alguém para falar. Alegria, tristeza, sorriso, choro, cansaço, vontade de estar no meio do povo e vontade de ficar só. Tem hora que você quer estar com um monte de gente, tem hora que você quer estar sozinho. Você não é doente por causa disso, não, você é gente. Jesus tinha uma multidão às vezes ele tinha 70, às vezes ele tinha 12, às vezes ele tinha 3, às vezes ele tinha 1, e às vezes ele queria ficar só. Às vezes você vê Jesus falando assim: ó, vocês vão na frente aqui, eu vou ficar sozinho aqui no deserto. Deixa ele lá, recuperando as forças dele, no canto dele. Não quer dizer que a gente tem que estar no meio de todo mundo o tempo inteiro, não. Às vezes você pode tirar o seu tempo separado, sozinho, não tem problema. E às vezes você tem que estar no meio do povo. Ficar sozinho o tempo inteiro é doentio, e querer ficar no meio de gente o tempo inteiro também é. Cadê o seu momento de reflexão? O seu momento de pensar na vida? Isso é importante. Aí você vê Jesus indignado em alguns momentos. Você vê Jesus angustiado em alguns momentos. Você vê Jesus dizendo sim. Você vê Jesus dizendo não. Jesus incluindo pessoas, Jesus rejeitando o erro. Jesus recebendo a honra, recebendo calúnia, ganhando muitas vezes, sofrendo perdas muitas vezes. Isso é ser gente, pelo amor de Deus. Não quer dizer que você vai tudo dar certo do jeitinho que você quer o tempo inteiro. Não é assim a vida. Às vezes é um pouco mais complicado do que você imaginava. Deus está contigo. Deus faz todas as coisas contribuírem para o bem, ainda aquelas que você acha que não deram certo. Mas vamos ser realistas. Às vezes não deu certo mesmo. Às vezes deu certo mesmo. Atendendo uma pessoa um dia, né, a pessoa chegou e falou assim: meu negócio aqui deu errado. Aliás, meu negócio faliu e tal. Mas a Bíblia diz que tudo tem que dar certo para a gente. Então eu quero entender como que meu negócio falir dá certo. E amigão, deu errado. Deu errado. Faliu, deu errado. Vamos estudar o que aconteceu. Como que pode melhorar para não acontecer isso de novo. Mas uma coisa eu te digo: Deus está agindo na sua vida, e mesmo diante do que deu errado, você pode crescer. E Deus está agindo na sua vida. Então algumas coisas estão certo mesmo, algumas coisas não acontecem do jeito que a gente planejou, mas Deus está incluindo a nossa vida e nós podemos aprender tudo. E até as coisas que parecem ter dado errado completamente, Deus está agindo nelas. Deus transforma o mal em bem. José conclui isso lá no final de Gênesis. Deus transforma o mal em bem. E coisas que parecem estar dando errado, Deus depois pode mostrar para você que a visão é outra. Mas não tem problema nenhum de você reconhecer: eu não fui muito bom nisso. Isso aqui eu não fiz da melhor forma. Isso aqui eu preciso melhorar. Não tem problema nenhum nisso. Faça isso com humildade, não com comiseração. Ah, meu Deus, minha vida acabou porque eu fiz isso errado. Acabou não, querido. Não acabou. Avalie o que aconteceu de errado e levanta a sua cabeça, pede a bênção de Deus e vai embora fazer melhor. Amém? Queridos, espírito natalino, então. Se você quer algo melhor, construa algo melhor. Foi isso que Jesus fez. Se você quer ser cheio, então se esvazie. Foi isso que Jesus fez. Quer ser humano? Então vamos aprender com Cristo. Um Cristo que mostrou o que é ser gente. O que é ser gente? Saber dizer sim, saber dizer não, saber passar pela alegria, saber passar pela tristeza, saber estar no meio de muitos, saber estar sozinho.
chorar, sorrir, sentir cansaço, descansar, se recuperar, seguir em frente. É isso que Deus quer para você, queridos. Esse espírito natalino, esse é o espírito que tem que ter todos os dias da nossa vida. O exemplo daquele que veio e nasceu na manjedoura. Deus Todo-Poderoso que se fez carne. Ele é o referencial da nossa vida. Todos os dias. E não só no dia 25 de dezembro. Todos os dias Ele é o referencial da nossa vida. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Eu vou dar o sinal lá para o Ministério Infantil. Curve sua cabeça. Eu quero agora desafiar a aplicar essa palavra na sua vida. Pense aí, o que é que você quer que melhore, o que você precisa fazer para construir isso melhor. De que você tem que se esvaziar para Deus te encher? Onde você precisa ser mais gente, mais ser humano, conforme o modelo de Cristo, e não o modelo cultural. Não simplesmente o modelo do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu marido, da sua mulher, mas o modelo de Cristo. E coloque isso diante de Deus. Porque Paulo falou, o amor de Cristo nos constrange quando nós julgamos que Ele morreu por todos, logo todos morreram. E o morreu por todos para que todos aqueles que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus te deu o maior presente que foi a vida dele. O mínimo que você tem que fazer é dar a sua vida para ele em retorno. Mas isso também é o máximo que você pode fazer. Porque não existe nada mais precioso do que a sua vida que você possa dar. Entregue sua vida como presente a Deus hoje e decida agir na sua vida. Eterno Deus, nós entregamos a nossa vida hoje a Ti. Esse é o maior presente que nós podemos te dar. Mas também não podemos te dar nada menos do que isso, porque o Senhor deixou a sua glória, se esvaziou, assumiu a forma de servo para nos salvar. Senhor, nós te entregamos a nossa vida, te pedindo que o Senhor nos ajude a fazer as coisas acontecerem, não pelo poder do nosso braço, não, confiando no Senhor, mas com atitude para fazer acontecer. Nós não queremos ser torcedores de uma vida melhor, nós queremos ser os atores da nossa vida, os principais personagens da nossa vida. Nos faça, Deus, ter essa ousadia, essa coragem, essa atitude para fazer as coisas acontecerem, Deus. Nos ajude, ó Pai, a termos a humildade para nos esvaziarmos. Tudo aquilo, ó Deus, que possa ser empecilho para o agir do Senhor na nossa vida, nos ajude a esvaziar. Às vezes nós somos muito cheios de nós mesmos, muito cheios, cegos pelos nossos erros, cegos pelas nossas próprias transgressões, dificuldades, mas o Senhor nos ajudando, nós podemos enxergar e nos esvaziar de verdade. Senhor, nos ajude também a ser gente de verdade, sermos humanos de verdade, como o Senhor nos mostrou, se fazendo carne. O Senhor nos mostrou o que é ser gente, e muitas vezes nós somos muito mais animais, muito mais animalescos do que humanos, colocando os nossos desejos acima da vontade das pessoas, das necessidades das pessoas, colocando os nossos desejos, nosso jeito de ser, o nosso mapa de mundo sobre as pessoas, querendo obrigá-las a ser como nós somos. Muitas vezes nós somos animalescos nesse sentido, mas nós não queremos ser maridos animalescos, mulheres, esposas animalescas, pais animalescos. Não, nós queremos ser gente de verdade, com o verdadeiro Espírito do Natal no nosso coração, tendo em nós o sentimento que houve no Senhor de ser gente, de ser humano, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo os nossos potenciais, crescendo a cada dia, não estagnados no nosso próprio pensamento, achando que nós sabemos de tudo, que o nosso jeito é certo e nos conformamos com os nossos erros. Isso não é ser gente de verdade, isso é ser simplesmente uma criatura de Deus. Nós queremos ser filhos e filhas,
que sentam à mesa com o Pai, que escutam do Pai a exortação necessária, que recebem do Pai a consolação necessária, que são pessoas de livre acesso ao Pai. Nós queremos falar diretamente contigo, nós queremos ouvir a tua voz, como filhos e filhas nós queremos nos portar, é isso que nós queremos ser. Então nos